Olá, obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Esta é a continuação do programa Ovo de Colombo com o consultor e empreendedor Marcel Spadotto. No último programa nós terminamos falando das dificuldades do empreendedor que deixa uma empresa e monta a sua própria empresa. Eu queria começar esse segundo programa, Marcel, falando especificamente do empreendedor consultor, né? Uma coisa é você empreender montando uma loja, alguma coisa que tem ali os seus produtos, que a pessoa entra a hora que ela quer e leva o produto, etc. Outra coisa é você vender o seu tempo, que é o caso do consultor. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador da região de Piracicaba e também na região de Alphaville, quais são as diferenças de trabalhar como empreendedor, sendo consultor e fazendo outras atividades. Bom, Alexandre, o consultor, a empresa de consultoria é uma empresa como outra qualquer. Lógico que na consultoria se depende muito mais do profissional, da pessoa, do consultor que vai executar o trabalho. Mas é muito importante também que ele tenha essa cabeça de empresa, dosar o tempo, equilibrar as atividades que ele tem. Por exemplo, todo consultor, ele precisa, ele quer que a agenda dele esteja tomada. Só que a agenda dele tomada não é trabalhar 10 horas por dia, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ele tem que reservar uma parte do tempo, uma parte importante do tempo, depende do segmento, do consultor, 30% para quê? Para estudar, para prospectar novos clientes. É importante também que você tenha no estilo ou no segmento ou na forma como você atua, qual que é o tempo da sua consultoria, qual que é a dosagem, né? Quantos clientes você pode ter ao mesmo tempo. Então isso tudo é muito importante que seja formatado. Tem que se criar os seus produtos e os seus serviços para que você depois consiga ver se você está dentro do teu plano, fora do teu plano. Agora é muito importante reservar um tempo para estudar, para prospectar. Uma das coisas que se fala muito é assim, o psicólogo não pode se envolver com o paciente, né? O paciente deve manter uma distância do psicólogo, porque senão se ele se envolver emocionalmente com a pessoa, sofrer o problema que a pessoa está sofrendo, ele não vai conseguir tirar a pessoa daquela situação em que ela se encontra. Você acha que consultoria é um pouco assim também? Você tem que manter um pouco a distância da empresa que você está fazendo a consultoria e do empresário? Ou você é do tipo que gosta de se envolver, conhecer a família, tomar cerveja junto com a pessoa que está comprando a sua consultoria? Como é que é o dia a dia do Marcel consultor e se tem diferença entre você e outros consultores? Bom, muito interessante essa pergunta que você fez, porque antes de te responder isso, eu diria para você que existe a assessoria e a consultoria, né? O assessor, quem está fazendo assessoria, ele pode parecer muito mais com o executivo do que o consultor. Eu costumo usar, o Moisés Bagagi usa bastante isso, eu gosto bastante, que o consultor é igual ao médico, né? Então, eu vou até lá para ajudar, para facilitar o processo. Se vai dar certo ou não, quem se cura é o paciente, não é o consultor. Então, é lógico que você acaba conhecendo as pessoas, é muito agradável, né? Eu gosto muito de network, então eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto, de sair com as pessoas, almoçar com as pessoas, conhecer mais sobre as pessoas, mas separar muito bem o que é a consultoria e o que é a minha amizade, o meu relacionamento. O consultor se parece muito com o médico, ele facilita, ele faz o diagnóstico, ele pode fazer uma intervenção como se fosse uma cirurgia, mas na maioria das vezes ele coloca um tratamento. E quem faz o tratamento, quem faz o sucesso do tratamento, são os executivos da empresa, até porque um dia eu vou embora, eu não vou ficar lá para sempre. Consultoria tem que ter início, meio e fim. Uma coisa que eu gosto muito de falar também para os clientes é: o brinquedo é seu, né? Eu estou lá te ajudando,
mas quem vai brincar com ele é ele. Se ele quer fazer uma coisa que talvez eu não concorde, me cabe passar para ele quais são as implicações que eu estou vendo, mas o brinquedo é dele e eu não devo me envolver. Quando eu fui executivo por quase 30 anos, então você tem que mudar a sua cabeça e tem que mudar de lado. É um movimento de translação e rotação quando você passa a ser um consultor. Então, quanto menos você se envolver com a situação, você tem que ajudar a mudar aquele quadro, mas não se envolver emocionalmente. A chance de problema é maior. O consultor deve dizer a verdade para o empresário 100% do tempo? Eu acredito que sim. Na minha política, tem que ser... A empresa me contratou, né? Eu olho assim, porque às vezes eu trabalho com empresas pequenas, empresas médias, sócios, eles são irmãos, são parentes, e aí você tem que lavar roupa suja, tem que ser psicólogo muitas vezes das pessoas, mas você tem que ter uma postura muito reta e falar a verdade, porque eu vejo o seguinte, eu fui contratado pela empresa, não por aquelas pessoas. Então, em nome dessa relação de respeito que eu tenho que ter primeiro comigo mesmo e com a empresa e com eles, é sempre dizer a verdade. Mesmo que essa verdade seja doída, dura, muitas vezes, talvez você tenha até que deixar uma consultoria por conta disso, mas faz parte do jogo. Uma vez eu me vi forçado a dizer para um dos donos da empresa que eu achava que ele era o problema da empresa, né, pelo jeito que ele administrava a empresa. Obviamente ele pediu para eu não fazer mais a consultoria, mas eu achei que eu deveria falar isso para ele. Você é o que está levando a empresa para o buraco, pelo seu jeito, né? Agora vamos falar de coisas boas. Como é que você, na Spadotto Consultoria, costuma ajudar as empresas? Eu imagino que nas regiões que nos assistem, há muitos empresários que estão aí com a lanterna acesa, aí, a luz piscando, falando, pô, eu preciso falar com esse cara. Como é que o Marcel pode ajudar as empresas? Que tipo de treinamento, que tipo de consultoria você costuma dar para empresas de diversos ramos para que elas aumentem o seu faturamento, melhorem a performance dos seus vendedores, etc. Bom, no primeiro lugar, né, as empresas acabam identificando que não estão vendendo o quanto elas gostariam de vender, ou por questões de capacitação de vendas, processos de vendas, ou o próprio mercado, num determinado momento, pode estar muito mais desafiador para um segmento ou outro. A minha postura, primeiro é ir lá, bater um papo, conhecer a empresa, olhar a empresa sob os olhos dos seus dirigentes, né, que muitas vezes têm uma visão muito assertiva do que está acontecendo, mas muitas vezes não estão entendendo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa a fazer é uma conversa franca, direta, e depois, se a gente entender que é possível, que eu posso ajudar, Alexandre, eu não faço propostas, você sai fazendo propostas. Eu criei uma filosofia, escrevi até alguns artigos sobre isso, eu criei um negócio chamado Caminho. Eu vou lá, converso com você é um empresário, você tem lá uma certa dificuldade. Quando eu acho que eu entendo a dificuldade que você tem, eu faço para você um caminho, que é como se fosse uma pré-proposta, um início de conversa do que eu posso fazer, do que eu vejo que tem que fazer. E se o outro lado diz, olha, é isso mesmo, eu acho que isso vai ser legal, é isso que nós estamos precisando, aí eu vou partir para a proposta. E geralmente essas propostas, o que é? É um assessment, é fazer uma entrevistas e testes com o pessoal de vendas, com os gestores de vendas, para encontrar lacunas, o que a gente pode fazer. Depois disso, mapeado aí as dificuldades, é se fazer um workshop de vendas para nivelar a informação. Muitas vezes os vendedores carecem de conhecimentos básicos sobre vendas, né? Não sabe o que é um pipeline, um funil de vendas, não se controla as propostas de vendas, não se está indo no mercado correto, está tentando atender todo mundo, que é um grande erro, né? Por exemplo, quem está em Piracicaba, é muito mais barato atender as empresas que você pode vender na sua região. Tentar atender no primeiro momento o Brasil todo, e muitas empresas fazem isso,
acabam tendo dificuldade. Então, o trabalho é um trabalho muito próximo de acompanhamento e depende muito desse primeiro diagnóstico. Os problemas podem ser vários, as dificuldades podem ser diversas, mas a gente, no primeiro momento, a gente entende que isola, fala, é aqui que nós temos que trabalhar. Mas isso só dá para fazer depois de uma boa conversa, que obviamente é feita sem compromisso, muitas vezes pessoalmente, por Skype, e a gente ali acaba entendendo como é a dinâmica de vendas das empresas. Agora, você entra também na questão de contratação de pessoas. Você, por exemplo, se a empresa, depois da sua consultoria, julgar que a equipe não é a correta para aquele segmento. Muitas vezes você tem um ótimo vendedor, mas que não sabe vender aquele produto, ele seria ótimo em outro segmento. A sua consultoria acaba interferindo nisso também, de ajudar a contratar novos vendedores, ou não? Sim, sim. Esses testes de perfil, eles são muito assertivos para você descobrir. Geralmente o perfil mais adequado para aquele tipo de venda naquela empresa, os vendedores que têm esse perfil são os vendedores que têm mais sucesso. E os vendedores que têm menos sucesso, porque estão muito fora do perfil deles, eles estão sofrendo ali. Então, muitas vezes nas consultorias, acaba se saindo pessoas, mantendo pessoas, e eu ajudo a contratar dentro desse perfil adequado, porque a maioria das empresas, elas não olham para isso. Se faz uma entrevista para conhecer a pessoa, gosta da pessoa, se afeiçoa com a pessoa, é importante, mas mais importante que isso é saber se ele tem um perfil adequado para aquele produto, para aquela empresa, para aquele segmento. E quando a gente faz isso, é muito assertivo e o sucesso, a gente transforma vendedores em campeões de vendas. Sim. Essa é a ideia. Não, claro. Agora, me responde uma pergunta. Todo lugar que eu vou, a discussão é sempre a mesma. Vendedor tem que ganhar um salário pequeno e uma comissão alta. Vendedor tem que ganhar um salário alto e uma comissão pequena. Vendedor só tem que ganhar a comissão. Para cada negócio tem uma resposta diferente. Como é que você enxerga esse problema da remuneração? Bom, falando sobre salário e comissão, né, tentando juntar essas duas coisas, a melhor resposta é o famoso depende. Né? Depende do segmento. Se você está buscando um profissional que vai atuar numa área de vendas muito complexas, de vendas de um ciclo muito longo, você não pode ter um salário fixo muito baixo, porque a qualificação desse profissional é maior. E ele vai demorar bastante tempo para poder executar a primeira venda dele. Se você colocar um salário fixo muito baixo, você não vai atrair. Agora, se você tem um produto, uma commodity, um produto que gira muito rápido, que o vendedor, a figura dele é preponderante para se vender, quando a gente fala numa venda complexa de solução, não depende só do vendedor. O vendedor é o ponta de lança, aquele que representa a empresa, os departamentos. Quando a gente fala de um produto menos complexo, a figura do vendedor se torna mais importante e aí ele pode ter um fixo menor e uma comissão de acordo com a performance dele. E falando sobre comissão, a melhor forma de se remunerar no variável é transformar tudo que é bom para a empresa ser bom para o vendedor, porque o vendedor vai fazer o que é bom para ele. Se o que é bom para ele é bom para a empresa, vai dar certo. Se você falar para mim, olha, o copo d'água eu não quero que você venda, mas ele dá 10% de comissão, e esse outro produto aqui, eu preciso muito que você venda, mas eu estou com dificuldade, a margem é muito apertada, eu vou te dar 0, nada de comissão. Eu não vou vender esse produto, eu vou vender o copo d'água. Então, não se pode ter ilusão com isso. O vendedor é um sujeito inteligente. Então, me fala uma coisa. Das empresas que você fez consultoria até hoje, existe um percentual que você olha e fala, puxa, tantos por cento das empresas erram na política de vendas, na remuneração de vendas? Isso é muito comum? Muito comum, muito comum. Eu trabalhei em várias empresas e eu sempre procurei atuar, né, quando gestor de vendas, nos meus quase 30 anos de vendas, sempre nessa área, porque essa é uma área super importante. A melhor política de comissão que eu vi e algumas das empresas que eu atuei usavam era abrir para o vendedor os custos e o vendedor sabia muito bem quanto que custava aquilo e quanto ele estava agregando e quanto que era a parte dele.
Essa, para mim, é a melhor política, mas a maioria das empresas, elas não querem abrir esses números, tem lá várias questões que são particularidade das empresas, mas a melhor forma de remunerar é dizer para o sujeito, olha, se a empresa ganhar dinheiro, você vai ganhar também. Essa é a melhor forma, mas a grande maioria, infelizmente, não faz isso. Bom, eu tenho certeza que você ficou com gostinho de quero mais. Então nós vamos deixar mais uma vez aqui os contatos do Marcel Espadoto, da Espadoto Consultoria. Ele pode auxiliar você que é um empresário e um empreendedor a aumentar suas vendas, a melhorar a qualidade da sua equipe de vendas. Marcel, foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, tenho certeza que o pessoal adorou também. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.